Segundo Reis, capítulo 10. Examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Versículo 23. O extermínio da casa de Acabe teve o seu cumprimento pelas mãos de Jeú. Usando de astúcia, tramou a morte dos 70 filhos de Acabe e dos adoradores de Baal. Ao ajuntar estes últimos na casa de Baal, vimos que Jeú examinou bem o lugar e certificou-se de que entre eles não houvesse algum dos servos do Senhor. Seus homens já estavam a postos para ferir os servidores do Deus pagão. A ordem foi clara: entrai, feri-os, que nenhum escape. O cuidado que Jeú teve nesse episódio, Deus tem para com seus filhos. Eis o clamor divino que rapidamente se avoluma. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Mas retirai-vos de onde? Da grande Babilônia, morada de demônios. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Interessante é que o que Jeú teve o cuidado de não acontecer aos outros, não evitou que ocorresse com ele mesmo. Ele exterminou de Israel a Baal, contudo, não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. O coração de Jeú estava dividido. Ele dizia amar a Deus, mas a lei de Deus não estava em seu coração. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Amar a Deus consiste em obediência e fidelidade. Ele não nos criou para guardarmos a sua lei. Ele criou a lei para ser uma bênção para nós. Ela não salva, mas aponta para a nossa necessidade de um Salvador. A Bíblia apresenta os salvos como possuindo duas características principais: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. No Salmo 1, o salmista faz uma diferença entre os justos e os ímpios. Ele enfatiza no primeiro versículo que os justos não compartilham das ações dos ímpios. E no versículo seguinte, diz que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Meus amados, eu poderia citar inúmeros outros textos a respeito da lei de Deus e o desejo do Senhor de que sejamos fiéis à sua palavra para a nossa própria felicidade. Mas creio que todos nós já temos percebido isto desde o livro de Gênesis. Quando Deus estabeleceu a sua lei, foi com o objetivo de nos fazer felizes e de nos familiarizar com o seu caráter. Por isso que o Salmo inaugural diz: bem-aventurados. Um pregador certa vez falou o seguinte: na verdade, nós não guardamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é que nos guardam. E isso faz muito sentido, porque quem segue o caminho indicado pelo Criador é verdadeiramente feliz. Podemos até realizar grandes obras como fez Jeú, mas se não tivermos o cuidado de andar de todo o nosso coração na lei do Senhor, de nada adianta. Quando Cristo orou por nós, Ele não pediu que o Pai nos tirasse deste mundo, nem tampouco disse que precisamos nos afastar de todas as pessoas, mas falou: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, versículo 15. Entendem, meus irmãos? Não temos que nos isolar do mundo, mas fugir do mal. A Bíblia deixa bem claro que se não sairmos de Babilônia,
do templo moderno de Baal, seremos participantes de seus flagelos. Estamos envolvidos em um grande conflito cósmico e necessitamos fugir do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Jeremias capítulo 51, versículo 6. A salvação é individual. Examinai e vede bem é um apelo do Espírito Santo a cada um de nós. Que lugares andamos frequentando? Que tipos de amizade estamos cultivando? O que temos visto e ouvido? Que testemunho temos dado? No meio de tantas mortes e de uma nação que corrompeu os princípios divinos, uma luz apareceu através de Jonadab, descendente de Recabe, mostrou-se fiel e foi reconhecido por Jeú como um legítimo adorador de Jeová. Lealdade que seria transmitida de geração em geração e se tornaria em modelo de fidelidade anos mais tarde. Os recabitas tornaram-se um dos maiores e mais fortes exemplos da verdadeira educação, quando um lar é edificado sobre o sólido fundamento das Escrituras. Leia Jeremias capítulo 35, versículos 8 ao 10. Há um abismo de diferença entre justos e ímpios. Se assim não fosse, todos viveriam da maneira que quisessem e não existiria pecado. E se não existisse pecado, para que um Salvador? Percebem que o terrível engano em pensar que a lei de Deus foi revogada anula o sacrifício de Cristo? A edificação da vida cristã não depende do que fazemos, mas do que permitimos que o Espírito Santo realize em nós. Que o Senhor nos ajude e nos conduza para que quando Ele voltar, estejamos fora de Babilônia e dentro do aprisco do bom pastor. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, os que guardam os mandamentos de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.